Olá, seja muito bem-vindo ao programa Valores, um espaço de discussão sobre o desenvolvimento do Espírito Santo, sobre como pensam os principais agentes que movem a nossa economia. E hoje o foco é para quem faz os negócios fluírem, para quem mantém a roda girando do ponto de vista legal. Os advogados e de como uma entidade como a OAB pode garantir a segurança para que investimentos sejam feitos de forma correta e possam gerar resultados para a nossa economia. Nossa convidada de hoje é a Érica Neves, primeira mulher a presidir a Ordem dos Advogados do Brasil do Espírito Santo. Seja muito bem-vinda ao programa Valores, Érica. Obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui e falar também sobre valores na advocacia. A honra é toda nossa, claro, né? A Érica venceu as últimas eleições da OAB com 53,8% dos votos, dos mais de 17 mil advogados que foram às urnas. As urnas, na verdade, foram aos advogados, porque foi 100% online a votação, não foi isso? Totalmente online. Isso fez com que a advocacia participasse muito. Foi um recorde de participação e, por isso, ocorreu o recorde de votação. Legal. Érica Neves é formada em Direito pela UFES, não é capixaba, é paraense, mas veio com 5 anos aqui para o Espírito Santo, não é isso? Mas agora eu estou cidadã capixaba. Tá certo. Cidadã Espírito Santense. Isso. Já atuou na OAB antes como secretária-geral adjunta no triênio 2016-2018, foi presidente da Comissão de Fiscalização e Propaganda 2016 e 2017, presidente e membro da Comissão Nacional do Direito do Agronegócio 2016 a 2018, além de ser também diretora da Associação Brasileira dos Advogados. Ô, Érica, todo mundo que passa aqui pelo programa Valores fala que um dos grandes trunfos do Espírito Santo é a segurança jurídica. Qual o papel da OAB para garantir a segurança jurídica no Espírito Santo do ponto de vista de negócios? Qualificação. O que significa isso? A OAB ela tem que retomar o protagonismo de qualificação da advocacia. Qualificação no olhar de nichos que estejam prosperando na economia e desenvolvendo mais a sociedade, e faz também papel da ordem olhar esses nichos e fornecer e dar oportunidade para o advogado ter qualificação naquela área. Porque hoje, infelizmente, ainda temos algumas áreas que o empresário, o empreendedor, ele procura uma assistência jurídica fora do estado. Um exemplo, petróleo, startups, aduaneiro. Ainda tem muita gente que contrata fora. Acho que a OAB tem que estar sempre atenta para o mercado, para botar luz naquele nicho e por trás, fornecer uma qualificação para a advocacia ter mais oportunidade de oferecer esse serviço aqui no estado e gerar riqueza aqui no estado, reter a riqueza também na área jurídica aqui para o estado. Isso está dentro dos seus planos no comando da OAB? Como é que você vai fazer isso? Oferecer qualificação? Totalmente. A gente tem a Escola Superior de Advocacia Business, que é muito voltada para a qualificação do advogado e do negócio do advogado, na questão que você dar feedback para o cliente, fazer uma venda bem feita, saber se vender. Então, isso tudo é uma necessidade que o mercado já mostra. E muitos dos advogados e das advogadas ainda não têm essa qualificação. Então, a ordem vai ficar olhando isso, fornecendo essa oportunidade através da ESA Business. E na ESA Acadêmica, eu falo sempre com o Tiago Siqueira, que é o nosso diretor-geral da Escola Superior de Advocacia, a gente olhar áreas onde estejam abertas o mercado e ainda não completamos esse mercado. A gente não suporta esse mercado ainda. Então, a gente vai tentar fazer com que a advocacia se interesse por essa área para a gente conseguir prestar esse serviço nessa área que está gerando riqueza para o Estado, mas não para a área jurídica. A gente tem que ter esse olhar e eu acho que é papel da ordem proteger o mercado da advocacia. O que significa ser a primeira mulher a assumir o comando da OAB no Espírito Santo? Olha, eu estou descobrindo dia a dia. É uma honra muito grande, porque eu já sei que o nome Érica Neves está escrito na história, mas eu acho que eu quero ser lembrado com a entrega. Eu quero ter 3 anos de muita entrega para a advocacia, de inovação,
de respeito, de defesa das nossas prerrogativas, de uma forma diferente. Eu tenho um formato diferente de pensamento, eu tenho um jeito de fazer as coisas diferente. Essa gestão está muito integrada, a gente tem um grupo muito coeso nisso. E entendem que é um outro formato, é um outro olhar de cuidado. Então, eu quero manter uma relação muito institucional, com muita lisura, com muita ética, com as outras instituições, para que a advocacia seja beneficiada. Que a gente não entre só em confrontos, a gente entre para participar em soluções, para que o confronto seja realmente exceções, mas vão existir? Vão. Vão ter a nossa firmeza de ação? Claro que vai, a ordem é firme, tanto em direitos humanos, quanto em prerrogativa, enquanto qualquer aviltamento dos nossos honorários. Mas o formato, o jeito de fazer é um pouco diferente pela questão de gênero e pelo jeito dessa gestão olhar a advocacia do futuro. Acho que a gente tem que ter uma relação institucional muito boa para que a gente traga os benefícios que a gente conseguir extrair da sociedade e do sistema judicial para a advocacia prosperar mais rápido. Quando a gente fala de OAB no Espírito Santo, a gente tem um período muito marcado de forte posicionamento institucional, que foi o doutor Agesandro. Uhum. Depois a gente teve o Homero, que teve uma posição muito forte em relação a prerrogativas dos advogados. Uhum. Foi uma marca da gestão dele. Uhum. O que você pretende imprimir como sua marca? Minha marca OAB? é preparar a advocacia para o futuro. O que significa isso? É isso que eu estou falando. Olhar a advocacia pronta para todos os mercados, para todos os nichos. A gente precisa fazer com que a advocacia eleve seu valor de honorários, seja qual área for. Tenha mais serviços a entregar, tenha um serviço de qualificação e faz parte da OAB isso. Tomar conta para que a advocacia prospere mais rápido, tenha mais segurança para prosperar e gerando riqueza também para o Espírito Santo. Isso é um novo olhar. Mas isso não quer dizer que a prerrogativa, por exemplo, será esquecida. Uhum. Nós temos um diretor de prerrogativa muito bom, que é o Rivelino Amaral, e um presidente de comissão de prerrogativa que é conhecido no estado todo, que é o Glauco. E nós estamos fazendo todos os enfrentamentos que a gente tiver que fazer. Mas, na minha cabeça, o ideal é que o enfrentamento não seja necessário. É que realmente as instituições entendam que as nossas prerrogativas fazem com que o sistema funcione corretamente. E que isso seja, o respeito da prerrogativa seja bom para todo mundo. Então esse é um papel da ordem, ter esse olhar diferente. Porque o formato do confronto também vai ser diferente. É interessante você falar de confronto, de enfrentamento. Como presidente da OAB, você precisa tomar posições. Uhum. Você precisa tomar posições que às vezes vão desagradar de certos grupos ou certos segmentos. Mas você está presidente da OAB. Você não tem medo de depois que você sair, você sofrer retaliação, você de repente ser boicotada no mercado? Como é que você encara isso? Porque é uma posição diferente, né? Você, a partir de hoje, você não é só a doutora Érica. Uhum. Você é presidente da OAB. Você é a OAB, né? Você é a representação da OAB, né? Não, porque todos os nossos atos serão com muita ética, institucionais. E é o ônus do cargo. Então, se você age com ética e institucionalmente, as pessoas, elas entendem que você está ali defendendo a instituição e pensando na advocacia. Então, eu desconheço quem age assim e que sofre retaliação posterior. Quem não age assim, certamente, será depois do posto, porque está se valendo do posto para não agir corretamente. Com certeza, depois que o posto sai e para de defender por si só, ele vai sofrer retaliação. Mas eu tenho muita tranquilidade que as nossas posturas, nossas ações serão muito dentro da ética e em defesa da instituição e da advocacia. Então, não tenho esse receio. Você está começando agora na OAB. Quais são os seus primeiros passos? Arrumar a casa. O que significa isso? O que você encontrou nessa casa? Eu encontrei uma situação financeira muito ruim. A gente entrou na OAB com ela devendo fornecedor desde junho. Em dezembro, a OAB sofreu uma penhora online. Então, a gente tinha dívidas que eram inimagináveis,
mas a gente vai acertar tudo administrativamente. Então a gente está organizando a casa dentro para a gente fazer tudo isso protegendo o nome da ordem, porque o que mais dói não é dinheiro, é a imagem da OAB. Então teve um dia que eu chorei dentro da OAB, pelo que eu vi. Os fornecedores cobrando e falei, como que a OAB chegou nesse patamar, né? Então, o nosso trabalho é resgatar o respeito da OAB. A ordem ela tem que estar nos debates sociais, a ordem tem que estar defendendo a advocacia dentro de um contexto ético. As relações comerciais da ordem têm que ser éticas, as relações institucionais têm que ser éticas, as relações com a advocacia também têm que ser éticas. O nosso tribunal de ética não pode ser perseguidor, o nosso tribunal de ética tem que fazer dentro da lisura de um tribunal. Então, a gente tem mantido e a gente está, com 30 dias, eu já vejo um outro cenário. Isso me deixa muito animada. Então, me mostra que a gente está no caminho certo. E eu falo a gente porque eu tenho uma diretoria que está muito imbuída nisso, está nos apoiando e está ali no dia a dia trabalhando com a gente. Érica, a gente vive a expectativa de um advogado ser indicado ao Tribunal de Justiça, o 5º Constitucional. A gente teve votação, a gente teve escolha do ano passado para esse ano. Como é que você avalia esse processo de escolha dos nomes que foram indicados na gestão passada? Eu acho que seria muito diferente se fosse com a gente, né? A gente tinha uma postura muito de proteção dos candidatos. Essa é uma premissa que tem na escolha do 5º Constitucional. É uma vaga que nos é muito cara e demora muito para acontecer. Então esse candidato, na verdade, ele teria que ser protegido. E não foi o que a gente viu no certame. A gente assistiu os candidatos serem envolvidos numa campanha política que foi num modelo muito ruim. Uhum. Porque a gente estava numa política institucional onde a advocacia escolhe um lado ou o outro e vimos os candidatos do 5º ali ficando todos de um lado só com receio de não passar numa lista sexta. Isso era realidade, isso é fato, né? E não é culpa deles. É culpa de um formato que foi feito para isso. Uhum. E eu não os culpo. Inclusive, os candidatos são tecnicamente muito bons. Não tem nenhum questionamento sobre a capacidade técnica desses candidatos. Mas a gente, como OAB, a gente tem que analisar se o formato e se a forma estão de acordo com o que a ordem deveria preservar. Porque no direito, a forma é tão importante quanto o resultado. Você vê que às vezes tem uma sentença, mas é anulada com uma forma de algum formato errado lá do início. E é anulada a sentença. E é revertida. Uhum. Então, assim, mas a lista está no tribunal, a OAB não decidiu nada. Nós vamos, sim, fazer uma nova regulamentação para a escolha do 5º Constitucional, seja ele qual for, de qualquer tribunal, que nós tenhamos vagas. A gente vai ter uma nova regulamentação num formato que eu acho que tem mais lisura e equaliza todos os candidatos, oportuniza que todos os candidatos tenham vontade de participar, porque não tem nenhum desequilíbrio. Então é muito importante para a ordem preservar os candidatos, para que eles tenham na sua função dentro do tribunal a independência e um compromisso exclusivo com a justiça. Isso significa que você vai pedir essa lista de volta? Vai dar uma mexida nessa lista que já foi definida? Ou não, que o processo segue do mesmo jeito? Não, não está definido se a gente pede ou não. Uhum. Nós estamos avaliando com muito critério. A gente está colhendo, inclusive, muitas opiniões de colegas, porque é uma decisão muito importante para a classe e para o tribunal, onde o nosso colega vai ocupar a vaga. Então é muito importante para o sistema judicial essa vaga. Então a gente está analisando com muito critério, com muita calma, e a diretoria
está muito unida nisso. Então, assim, nos próximos dias a gente vai tomar algumas providências para quando a gente decidir, a gente vai levar para o conselho. Para o conselho... referendar ou não? Não, o conselho vai decidir. Uhum. Então, se a gente entender que há alguma possibilidade, alguma dúvida que faça a gente pedir de volta a lista, a gente vai levar ao conselho. O conselho vai decidir. Legal. Érica, a gente tem alguns quadros no programa e vamos ao primeiro quadro do programa agora, o quadro Dica de Valor. Dica de Valor. Érica, qual o ativo do Estado tende a dar um bom retorno, na sua opinião? Porto. Por quê? Porque a gente está aumentando demais na nossa costa, com vários portos, e que tem um sistema aduaneiro muito crescente. Eu estive até agora, semana passada, com a chefe do aduaneiro do Estado, e eu acho que é uma área muito promissora para a advocacia. E a gente tem que reter esse valor aqui dentro para a advocacia também. E os advogados estão preparados para lidar com essa área? Poucos escritórios estão. Então, acho que é papel da ordem e a gente já deu esse start da gente formatar cursos mais focados nessa área. Tanto não só para o porto em si, mas para os terceirizados que vêm para cá prestar serviço para os portos. Legal. O que você tem de projetos para a OAB nesses 3 anos? A gente está falando aí de formação, você já falou. O que mais você tem de projetos para tocar nesses 3 anos? O que está na sua cabeça nesse início de mandato? Olha, a gente tem algumas subseções que estão precisando de sedes melhores. A gente tem que fazer essa realocação de recursos para essas sedes. Mas a gente tem a defesa da advocacia. A gente precisa defender a advocacia, de valorizar a advocacia. A gente precisa conseguir, no final de 3 anos, ter uma advocacia mais valorizada. E mais valorizada no mercado significa... a gente afunila tudo numa qualificação melhor da advocacia. A gente precisa fazer com que a advocacia seja mais valorizada e respeitada. Esse é um grande legado que eu gostaria de deixar. Deixar daqui a 3 anos um cenário diferente da advocacia. Uma esperança diferente para a advocacia, um respeito melhor para a advocacia. Então não são coisas materiais, são imateriais. E se a gente conseguir isso com uma postura muito ética, muito honesta, muito transparente, institucional da ordem, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Legal. Você acha que tem espaço para empreender no Espírito Santo? E aí eu te pergunto por 2 lados. Um para o advogado empreender e outro para o empreendedorismo de uma forma geral no Espírito Santo. Como é que você enxerga esse cenário? Eu acho o Espírito Santo uma ilha de oportunidade no Brasil todo. Se a gente olhar em qualquer parâmetro, o IDH, e isso é bom porque o IDH cresce junto, né? Então a gente tem um estado que é muito diferenciado. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou do Espírito Santo. E repito, eu acho que a advocacia não está com o valor que o Estado tem. Então eu acho que a advocacia está indo atrás. E é papel da ordem dar uma empurrada e fazer com que a gente tenha mais valor aqui no mercado. Mas eu acho que o Espírito Santo, em questão de inovações, nós somos prefeituras e estados, o Estado e as prefeituras são absolutamente preponderantes em inovação, em tecnologia. Hoje se faz muita coisa sem ter papel, sem ter isso, é muito bom. Transparência, a gente tem transparência em várias instituições importantes no governo. Então isso faz com que o empreendedor tenha vontade de estar aqui no Espírito Santo. A gente tem um Bandes muito forte que hoje, por exemplo, um fundo soberano que investe como investidor anjo em startups. Então o empreendedorismo hoje em dia passa muito por startups e se eles colocarem a sede aqui, então, eles recebem um investimento se eles colocarem a sede aqui. E essas empresas startups, elas continuam contratando os serviços jurídicos em São Paulo. A gente tem que mudar essa lógica. A gente tem que começar a prestar serviços aqui. Acho que a política do Espírito Santo, ela é uma política institucional muito boa. E isso, nós mudamos o cenário nos últimos 20 anos. Então, a gente tem uma política estável que traz
valores para todo mundo. Todo mundo que passa por aqui pelo Valores fala que um dos principais trunfos do Espírito Santo é a segurança jurídica. Segurança jurídica. A gente precisa só que... E aí a gente faz uma contribuição muito grande com o tribunal, e quero ser partícipe do sistema judicial para isso, é que o tribunal saia do ponto negativo que ele se encontra. Ele, no ranking de tribunal, ele é um dos piores em produtividade. Uhum. Se a gente conseguir subir nos próximos 3 anos, eu quero... faz papel da ordem, tentar fazer com que ele suba também. Como é que a ordem pode agir e que tipo de ações pode ter para, na prática, fazer com que isso aconteça? Olha, a gente já tem se colocado muito participando das novas tecnologias que o tribunal tem planejamento neste ano. A gente nomeou colegas internamente no tribunal, para que eles tenham não só uma visão externa, mas a gente internamente saber do que vai acontecer para preparar a advocacia e para intervir se alguma prerrogativa nossa for violada ou se tiver um atraso desarrazoado com os processos da advocacia, porque o que mais a advocacia quer é que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo seja produtivo. Porque ele sendo produtivo, nós somos produtivos. O TRT tem muito isso. O TRT é muito produtivo, é mais célere. Ele está em um patamar do sistema judicial muito bom. A advocacia trabalhista, ela gosta de trabalhar com o trabalhista porque você tem resposta em tempo hábil. E no tribunal ainda não temos. Uhum. Então a gente precisa contribuir com isso. O presidente Samuel tem agido muito com tecnologia. Ele constituiu agora o NASP, que é um núcleo de aceleração de sentenças. A gente está acompanhando para ver se isso viola alguma prerrogativa. No entanto, a gente está vendo a produtividade aumentar. Então a gente tem esse olhar, da gente participar disso. Porque o tribunal ele tem que ser uma alavanca também para uma segurança jurídica, mas a segurança jurídica vem das leis. Mas o tribunal tem que se responder na definição dos conflitos. E hoje a gente tem um tribunal que não é produtivo ainda, está num ranking muito ruim, e isso também é um entrave no desenvolvimento do Estado, pode ter certeza. As pessoas elas querem que o tribunal suba, a advocacia é a primeira a querer também. Legal, vamos ao próximo quadro do programa, quadro Valores Inegociáveis. Valores inegociáveis. Quais são os valores, Érica, que um executivo precisa ter e sustentar independente do momento? Ética. Se a ética balizar todas as ações e decisões, não tem erro, na minha opinião. Como é que é a relação da OAB com os governos hoje e como é que ela tem que ser? Você está começando agora, né? Estou começando agora. Exatamente. Como é que você desenha essa relação da OAB com os governos? Eu citei aqui o doutor Agesandro, que foi um famosíssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Espírito Santo, e ele tinha uma relação muito próxima com governos. Pegou uma época muito difícil também, que foi no início dos anos 2000 ali, o Espírito Santo estava mergulhado numa série de crises, crise institucional, corrupção, alguns problemas muito graves, crime organizado espalhado pelo Estado. Como é que você deve ser hoje na realidade que a gente tem? Como é que você vai conduzir hoje para ter essa relação com governos? Não só do Estado, mas governos municipais, governo federal. Como é que a OAB vai se comportar nesse seu período? Eu tenho mantido uma relação muito institucional, tanto com o governo quanto com as prefeituras. Torço para que todos tenham êxito, porque quando todos têm êxito, a cidadania sai vitoriosa, a ordem também e a advocacia também, porque a advocacia também participa da cidadania. Então, a gente tem escolhido nomes muito bons para os conselhos estaduais, seja ele da mulher, seja ele de criança e adolescente, conselhos fiscais, enfim, a ordem ela tem um papel muito importante nesses conselhos. Então, a gente tem escolhido com muito critério e muita técnica
para que a representação da ordem seja muito bem feita nesses conselhos, contribua para que o Estado também tenha esse papel fortalecido na sociedade, e na prefeitura também. A gente tem um papel muito importante em conselhos e em comitês da prefeitura. A gente tem escolhido nomes muito, muito técnicos para essas áreas, e a gente vai ser parceiro sempre. Inclusive, eu fui num evento social da prefeitura, e a ordem vai agir através da Prefeitura de Vitória. Uhum. Conversei com o prefeito Everson também, para a gente, porque através da Caixa de Assistência, comandada por Kelly Andrade, ela também participe de eventos sociais, desses eventos globais que levam informação jurídica. A gente precisa estar lá, levando informação jurídica, também é papel da ordem participar dessas ações globais, mantendo, claro, a nossa independência institucional. Sem passar do limite nenhum. Sem passar do limite, sem partidarizar e sem fazer... Porque a campanha vai acontecer ano que vem. Hoje eu até falei com alguns repórteres hoje e falei, a ordem hoje não tem participação política partidária nenhuma e nem vai ter. E sendo o presidente, eu entendo, respeito quem não entenda da mesma forma, eu entendo que Érica hoje não pode participar de pleito eleitoral, nem manifestar voto, porque é inerente à relação entre a imagem Érica e ordem. Então você é presidente da ordem a todo momento. Do momento que você sai de casa e do momento que você volta para sua casa. Então, assim, esse é um preceito que eu vou levar para mim e ter muito cuidado com isso, porque a ordem não pode ser levada para partido político. Legal. O que você acha que falta para o Estado melhorar na advocacia de forma geral? Principalmente essa advocacia voltada para a geração de negócios, geração de riqueza. O que? É qualificação mesmo? É só isso? É algo mais? O que você acha que a advocacia precisa... O que você acha que falta para o Estado oferecer para a advocacia hoje, para que a advocacia realmente possa impulsionar os negócios no Espírito Santo? Olha, a gente já tem uma advocacia muito forte. A nossa advocacia hoje não se resume a prestar serviço para o Espírito Santo, tá? A gente tem advogados e escritórios muito relevantes e conhecidos nacionalmente. O que a ordem e o Estado realmente precisam ter é um olhar na qualificação da advocacia, é o que eu falo. Para a gente conseguir avançar mais, é que mais advogados e advogadas tenham a oportunidade de também prosperar com a advocacia. E isso eu tenho um receio muito grande. Por quê? Porque tem muito advogado abandonando a advocacia. E tem muitos estudantes de direito querendo concurso. Mas por quê? Porque eles têm receio do mercado da advocacia. Eu acho que com qualificação tem mercado para todo mundo. E o Estado hoje é muito crescente em negócios. Então eu acho que a gente tem um Estado que nos prospera, nos oportuniza muitas situações de negócios para a advocacia. Uhum. Não só no litigioso, mas no preventivo, no consultivo. Então a gente precisa olhar uma advocacia mais moderna para oferecer melhor serviços para essa economia que está pujante no Estado. Para que lado você acha que essas tendências vão? Para que lado que você acha que o Estado cresce em oportunidades? Primeiro que o advogado ele tem que ter uma vocação, porque as áreas são muito distintas. Então, por exemplo, para você ser advogado criminal, e os advogados criminais estão muito, muito, muito competentes, e eu até me surpreendo. Os jovens advogados estão entrando na área criminal com muita competência. É uma área que leva a jovem advocacia a trabalhar muito, e são muito bons. Então tem uma área na advocacia criminal que é muito especial. E tem a área de direito de família, por exemplo, com as novas resoluções do CNJ, onde aumenta cada vez mais a possibilidade do extrajudicial nos cartórios, mas assistidos por advogado. É uma área muito boa. Você veja, não precisa do judicial. Então, o que não precisa do judicial também é uma área muito crescente, que é o consultivo.
Fazer o preventivo e o consultivo de empresas é muito importante. Então, você acha que é um caminho do advogado ajudar as empresas dessa forma? E a gente tem cada vez mais empresas, né? Sempre, sempre. E é uma cultura que a empresa você precisa passar para a empresa, tá? E aí eu sei porque eu sou advogada de empresas, então eu trabalhei muito uma empresa que a gente tem que não tinha o consultivo como mais forte. E hoje ela prefere o consultivo do que o judicial. Então ela ouve mais o advogado agora sobre o risco. Para não dar problema. Para não dar problema. Então, na matemática, se você conseguir mostrar isso e que você está saindo de uma despesa para ir para o investimento, fazer um acordo, isso é muito importante. Então, é uma habilidade que o advogado tem que ter um pouco mais de tempo para conseguir prestar e mudar essa cultura dentro da empresa, ou uma qualificação, que hoje a gente não tem. Então, é um olhar também que a Ordem tem na Escola Superior de Advocacia, é melhorar essas habilidades. E você acha que isso é uma tendência maior no Espírito Santo, quando a gente vive um crescimento econômico aparente, um crescimento econômico conhecido, com captação de muitas empresas chegando por causa do que a gente chama de boom logístico que o Espírito Santo vive hoje? Acho que é a oportunidade da advocacia empresarial, aí eu falo da empresarial, captar grandes negócios agora com um aumento exponencial de empresas vindo para o Espírito Santo. Vamos lá ao próximo quadro do programa, quadro Busca de Valores. Busca de Valores. Érica, na sua opinião, o que a dinâmica atual do mercado exige de profissionais bem-sucedidos? Advogados que entregam, sabem conquistar cliente, sabem dar feedback cliente, enfim, tem uma governança no seu escritório e uma dinâmica no escritório que mantenha o cliente no escritório. Então você tem que ter uma governança muito boa de gestão, uma gestão de pessoas e uma gestão de escritório muito boa para você manter esse cliente, conquistar novos clientes, independente de área. Porque ele pode ser um cliente criminal e mais à frente um cliente família. Então a pessoa ela tem que ter esse tino de fazer as parcerias para que essa pessoa você seja o advogado de confiança dessa pessoa. Então esse olhar a gente precisa de ter. E a gente volta mais uma vez a essa coisa da qualificação, né? Qualificação nesses casos é essencial. Sim, é porque a advocacia ela não tinha, mas agora tem, os jovens advogados já têm também, uma cultura de que era realmente uma prestação de serviço e envolve todas as áreas e aptidões que a prestação de serviço tem. Então hoje a gente tem esse olhar já, mas a advocacia precisa que a OAB faz esse equilíbrio. Porque as pessoas que já entendem assim, pegam um avião, vai lá em São Paulo e faz uma imersão em venda, por exemplo. Mas não são todas as pessoas que vão ter esse capital para ir. Então faz parte da ordem tentar equilibrar essa balança. E é esse olhar que a OAB vai ter a partir de agora. Legal. Como é que as lideranças da área de direito podem fazer diferença no Estado? Como é que você acha que tipo de ações que as lideranças da área do direito, você na OAB agora, grandes escritórios, grandes nomes do direito, como é que essas pessoas, como é que vocês podem fazer diferença no Estado? Investindo no Estado. Como? A gente tem que investir no Estado. De que jeito? É ficar aqui, é montar grandes escritórios aqui, é se preparar para receber essas empresas que estão chegando? Como é que isso vai acontecer? É se preparar para essas empresas, e não só empresas, a sociedade está mudando. A sociedade tem novas demandas, a sociedade tem novos conflitos e os escritórios são muito bons. Estou falando que eu circulo um pouco pelo Brasil e tem escritórios de referências aqui no Estado, no Brasil todo, de várias áreas. Então, e esses escritórios são referências para a gente. A gente tem um Flávio Cheim, que onde eu chego, as pessoas o reverenciam. Por quê? Porque as pessoas conhecem ele, sabem do trabalho dele como advogado, como no magistério também, mas na advocacia. E eles são referências para a gente. E graças a Deus estão imbuídos em mudar a cara da ordem.
Então, eu acho que a advocacia referência, ela é muito importante para o jovem advogado. Saber que ele tem êxito é muito importante. E trazer esse conhecimento de como ele chegou lá é muito importante. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, eu fiz um programa chamado Desvendando o Jogo, que era, eu pegava esses escritórios muito bons e fazia com que eles contassem o segredo de como eles chegaram a ser muito bons. E isso é muito importante. E hoje, há pouco tempo, eu recebi um relato de um jovem advogado, que agora deve ter seus 3, 4 anos já, que ele falou que o Desvendando o Jogo mudou a cabeça dele, quando ele ouviu um colega chamado Marcelo Pacheco falando do escritório dele. Então, essa troca de informação é muito importante. Essas referências na advocacia são muito importantes para os jovens advogados. Além disso, você acha que as escolas estão preparadas no Espírito Santo para atender essas demandas de advogados, para formar bons advogados? E aí eu falo da universidade, das faculdades. Acho que sim. Nós temos boas faculdades, excelentes faculdades, nota A na OAB, tanto privada quanto a UFES. Eu sou egressa da UFES, conheço dezenas de colegas da UFES. E a advocacia é uma profissão de mercado. Então você tem que ter paciência para dar certo. Mas as escolas formam bons profissionais, sim. Obviamente que em qualquer profissão você vai ter estudantes que não se dedicaram tanto, mas a grande maioria dos advogados são bem formados. Bom você falar isso, porque há 2 anos também eu fiz uma entrevista com você e você falou que a Ordem dos Advogados do Brasil precisa ter um cuidado muito grande com o estudante que sai da academia, porque o estudante sai sem nenhuma referência, ele não sabe como captar um cliente, não sabe como montar um escritório, não sabe o que fazer para montar. O que você pensa enquanto presidente da OAB, o que você pensa em fazer para esses estudantes que estão saindo da academia? Que saindo da academia e pegando a carteira da OAB, passando na ordem. É isso aí, exatamente. Esse é o nosso público. Sendo advogados, né? Sendo advogados. A Comissão de Jovens Advogados, ela planeja fazer o curso de iniciação à advocacia, que foi muito exitoso quando eu era secretária-geral adjunta. Então, o jovem quando pega a carteira, já tem um curso de iniciação à advocacia, então ele vai ter algumas matérias ali básicas para ele estudar, também estudar o Código de Ética e o Estatuto da Advocacia, que é muito importante, que vai balizar ali as ações deles iniciais, mas tem conquistas de cliente, tem marketing, tem um curso para ele aderir e ir lá aprender algumas coisas com os próprios jovens advogados e com os convidados. E eu já tenho um planejamento, e hoje eu estava conversando com o IBEF, que tem gestão muito forte, da gente fazer também uma parceria com o IBEF, de que esses jovens advogados tenham um dia de imersão. Pegou a carteira, um dia de imersão com profissionais do IBEF e com a advocacia, advogados mais experientes, para que eles ouçam sobre outras aptidões que eles já precisam ter para dar um start na profissão. Então a gente vai tentando melhorar essa entrada, esse momento de entrada na advocacia, que é um impacto. Você é apenas estudante, tem conhecimento jurídico, mas não sabe advogar. Ainda não tem as aptidões necessárias para advogar, não sabe como advogar, tem receio de advogar. Então a gente vai estar lá, a OAB vai estar lá para dar esse primeiro encaminhamento, tranquilizá-los, orientá-los de que a advocacia não é de um dia para a noite. É uma prestação de serviço de confiança. Então é muito um indicando o outro, ainda é muito assim. E lógico, tem o marketing, que a gente controla um pouquinho, mas dá para fazer um marketing muito bom, mostrando o que você sabe, mas não tem milagre, é entrega. Você acha que o advogado tem que ser gestor? Tem. Ele tem que ser gestor da sua própria carreira. Se você for fazer parceria e entrar no escritório, você tem que ter uma gestão de pessoas, pelo menos o mínimo, básico de gestão de pessoas. Você tem que ter gestão financeira. Você tem que saber o momento que você abre uma área no seu escritório, ou que você estuda, que você investe numa qualificação. O que isso vai te render, o que você está buscando com aquilo. Então você tem que saber gestão, você é um gestor. O que você pensa sobre a interiorização da OAB?
de estar presente em todos os municípios do estado para oferecer esse apoio aos advogados. O que você acha disso? A ordem ela já vem interiorizando há muitos anos. Tem sempre um interiorizou mais, o outro interiorizou menos, mas o fato é que a ordem já está em todos os municípios do estado, em quase todos os municípios do estado. Todos os municípios participam e são pertencentes e integrantes de uma subseção, e as subseções vão ser muito fortalecidas agora. É uma premissa também da nossa gestão, é fortalecer as subseções, porque é lá na ponta que o advogado mais precisa do OAB. Então, já é uma realidade e a gente vai sempre focar em fortalecer a subseção. A subseção definir o que é bom para aquela advocacia regional. Por que você acha que isso é importante? Porque o advogado lá de Baixo Guandu, ele não vai conseguir vir aqui na seccional, relatar o problema dele para a presidência daqui. E talvez não vai conseguir participar de cursos aqui. Então, a ordem tem que chegar lá nele. No mínimo, a subseção estar perto dele, fornecer essa ajuda para ele. Mas a gente tem muito interesse e muita vontade de fazer com que ele receba, por exemplo, qualificação lá no computador dele, lá no celular dele, para que ele também tenha os benefícios da OAB. Érica, mas esse não pode ser um grande desafio, porque você precisa de dinheiro para fazer isso. E a OAB tem condição de fazer isso, tem condição de captar receita. Como é que você pegou a situação da OAB hoje? Você já falou que a situação é complicada. Como é que você pretende viabilizar tudo isso? Gestão e prioridades. A gente vê que nos últimos anos as prioridades eram outras. Nossa prioridade é a advocacia. Então, o que for para investir na advocacia e que todos os advogados se sintam pertencentes à ordem, é lá que a gente vai investir. Então, a ordem não vai se diminuir por causa da situação financeira atual. Nós vamos fazer uma boa gestão. A gente já conversou com todos os presidentes de sessões para que eles entendam que agora é momento da gente fazer uma gestão mais austera, mas tudo que for para a advocacia está sendo feito, inclusive agora. Legal, vamos ao próximo quadro do programa, quadro Valores do Futuro. Valores de futuro. Érica, qual investimento realizado agora vai dar resultado real daqui a 25 anos? Na sua opinião. Qualificação? Qualificação. A ordem é focada em qualificação, porque daqui a 25 anos nós vamos ter uma advocacia. Eu já vou estar super aposentada, tá? Mas a advocacia vai estar muito mais qualificada para o mercado, prosperando mais. A advocacia é um sonho, tá? É porque a gente faz uma gestão agora. E é um sonho que isso se realize daqui a 25 anos, porque é muito tempo. Mas eu espero que a advocacia esteja com um valor muito maior, superando as tecnologias, usando as tecnologias a seu favor. A gente não pode mais ter medo da inteligência artificial, é uma realidade. A gente tem que usá-la ao nosso favor e conseguir produzir mais. Então, o que vai ter da Érica no comando da OAB? Quando? Agora. O que vai ter da Érica no comando da OAB? Qual vai ser a OAB da Érica? O que vai ter de você lá dentro dessa gestão? Como é que vai ser essa gestão? Dedicação, trabalho e foco na advocacia. Você acha que é suficiente? Eu acho que a advocacia merece alguém muito dedicado, que trabalha muito e que faz tudo o que for preciso para defender a advocacia e valorizar a advocacia. Você acha que a política pode atrapalhar a OAB? Não na nossa gestão. Política partidária? Qualquer tipo de política. A política do sistema. A política do próprio sistema. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Mas não vou focar nisso, porque eu não posso focar em daqui a 3 anos. Eu quero fazer os 3 anos eu quero fazer os 3 anos terem sucesso, a gente ter sucesso nos 3 anos para a gente ter muita entrega. E a advocacia escolhe política lá daqui a 3 anos, mas não conversa sobre políticas no sistema OAB agora, de jeito nenhum. Mas aí, obviamente, você tem que olhar para o futuro. É o seu único mandato à frente da OAB? Pode ser. Não está definido ainda? Não. Tá certo. O que leva uma advogada bem-sucedida a deixar os seus negócios de lado para tomar conta da OAB? Porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né?
Hoje eu atendi um cliente, graças a Deus. Você vai rapidinho, mas atendi no telefone, no vídeo, no carro, mas atendi. Você vai conseguir fazer isso ao longo dos seus 3 anos à frente da OAB? Eu vou. Eu espero que os outros presidentes também tenham conseguido. Porque a advocacia, a ordem não pode ter dado dinheiro para eles. Então a gente tem que pagar os boletos. Exatamente. Então eu também. Mas você acha que dá para conciliar? E se você tiver que escolher um ou outro? Não, com isso eu nunca tive receio, senão eu não tinha concorrido. Uhum. Então eu me planejei para isso. Não tenho nenhum receio disso. Uhum. E esse não é um medo que me cerca. E nem uma dúvida que pode pairar, porque não pairou com os outros presidentes. Uhum. Você já falou, mas que marca que você quer deixar à frente da OAB? O que você quer encontrar daqui a 3 anos? O que você quer fazer? O que você quer falar para um advogado que você vai encontrar daqui a 3 anos, depois da sua gestão, e ele for falar com você, o que ele vai falar para você? A OAB ficou desse jeito por sua causa. De que jeito? Respeito social, respeito institucional e a advocacia mais valorizada. Se em todas as ações a gente conseguir esse efeito, já valeu a pena. Você já conseguiu ter noção do tamanho da OAB no Espírito Santo? Institucionalmente falando? Eu já tinha noção. Eu fui secretária-geral, então eu já rodei o estado todo várias vezes. Então eu tenho noção do poder que a ordem tem, do tamanho da ordem, da importância da ordem para a sociedade, para a advocacia. Então é fundamental. Quando a ordem está desrespeitada e não tem seus atos balizados pela ética, a advocacia também perde. É porque a gente não tem como somar isso na matemática. Mas a advocacia perde muito. Porque a gente perde o respeito lá no balcão quando a gente vai despachar com o estagiário. Quando a ordem não está respeitada. Então a gente precisa... Essa é uma responsabilidade muito grande. O presidente da OAB ele tem que ter muita responsabilidade porque os seus atos, suas ações, se são dentro dos parâmetros éticos, de lisura, institucionais, eles refletem toda a advocacia. E que merece mais respeito na hora do seu dia a dia. Então isso eu levo comigo todos os dias, do momento que eu acordo até que eu durmo. Eu gosto de dormir com a minha cabeça tranquila, minha consciência tranquila. Você acha que a sua função à frente da OAB vai ser a função de reerguer a OAB no Espírito Santo ou vai ser a função de fazer a manutenção da OAB no Espírito Santo? Como é que você encara isso? Não, manutenção não. Eu já estou muito convencida de que a gente não podia continuar no patamar que a gente estava. É realmente restaurar o respeito institucional. E a advocacia sabe. As práticas não eram as mais ordinárias. Então a gente tem restabelecido as nossas relações institucionais e desde o dia 04, no dia 22 a gente ganhou, na terça-feira, era uma quinta-feira, na terça-feira eu já estava, na terça-feira eu já estava visitando o Conselho Federal, mostrando quem eu era. Depois quando eu voltei, fui em todas as instituições, falta inclusive o diretor do Foro da Justiça Federal que foi me cobrar, a senhora só não foi lá, eu vou lá, porque as pessoas têm que entender que é um novo tempo da OAB. É um novo tempo de se fazer as coisas, é um novo tempo de postura. E é assim que eu vou fazer, restaurar o respeito da OAB. Legal. Vamos ao último quadro do programa, quadro Valor Pessoal. Valor Pessoal. Érica, que aspecto da sua vida pessoal é essencial para que você tome as melhores decisões? São os valores familiares, que nunca me afastei, graças a Deus. Então eu tenho uma família muito simples e me trouxeram muitos valores, graças a Deus. Então eu tenho muita fé. E desses, vocês podem ter certeza que desses eu não me afastarei. Então são os que me trouxeram até aqui, inclusive. É muita verdade. Então quando a gente age com verdade, com ética, dá tudo certo. Você estabeleceu metas, um primeiro momento, um primeiro ano, um segundo ano, um terceiro ano, como é que vai ser? A gente vai iniciar um planejamento estratégico agora, porque a nossa diretoria se reuniu a primeira vez agora,
porque tinham viagens, faltava o outro, e a gente vai fazer planejamento estratégico, aí eu consigo, e agora também, diante do que a gente encontrou, remodular algumas coisas, mas a gente vai fazer um planejamento estratégico para a gente dar essa transparência também nas nossas ações. É cenário de terra arrasada? Infelizmente. Financeiramente? Financeiramente. Só? Não, de respeito também. A gente tem trabalhado muito no respeito. A gente precisa... E tem conseguido êxito. As pessoas têm me parabenizado justamente por causa disso. Nossa, a gente nem chamava mais a OAB para cá. Eu ouvi isso em várias instituições. Uhum. E você acha que a OAB tem que estar em todos os lugares, em todas as instituições? Qual o papel da OAB quando a gente fala de representatividade? Todo, né? A Ordem, ela participou dos maiores movimentos sociais do Brasil, das maiores defesas da cidadania, e as nossas representações em outras instituições sempre foram muito valoradas e respeitadas. Então a gente precisa ter uma consciência, uma responsabilidade muito grande quando a gente participa de outras instituições. Isso é fundamental. É a nossa imagem que está ali. Então a gente já tem feito isso, e isso já está com 30 dias só que a gente está. Se for contar só dias úteis, a gente tem menos dias úteis ainda. E isso já tem tido um feedback muito, muito, muito importante para a OAB. Você está preparada para lidar com a guerra de ideologia que a gente vive hoje no país e aqui no Espírito Santo também? Eu não me contamino. Então as pessoas às vezes até perguntam, nossa, a gente não sabe o que ela está... Não me contamino. Érica não se contamina. E acho que a Ordem também não deve entrar nessa briga ideológica. A gente defende Constituição e Estado Democrático de Direito. Isso a gente vai defender. Agora, ideologicamente, não. Eu acho que a Ordem tem que se manter independente e se protegendo, para a gente defender a Constituição e Estado Democrático de Direito. O que atingir esses dois, a Ordem deve agir. Legal, Érica Neves, presidente eleita da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo, a primeira mulher a presidir a OAB no Espírito Santo. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Valores. De nada, muito obrigada, muito honrada de estar aqui com vocês. Legal, e para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela sua companhia, até a próxima, tchau.